Um dia a gente está aqui estudando as halachot, as leis de conduta, as leis de como, quais são os traços de caráter, equilíbrio mental e emocional que a Torá nos ordena. Como a gente falou nas últimas aulas, daqui não é uma sugestão, não é um livro de autoajuda, você pega o que você gosta e deixa o que você não gosta. Essas são as ordens da Torá. E se essas são as ordens, quer dizer que nós todos temos a capacidade e o livre-arbítrio de escolher. Cada um nasce com uma natureza diferente, e se você nasce com certas inclinações, essas são aquelas que você vai precisar se trabalhar. Então não tem ninguém que já nasce perfeito, com exceção O tirando Marcelo, não sou eu, tem muitos argentinos. Os argentinos. nossos vizinhos, mas tirando isso, então a gente falou um pouco sobre o pensamento geral, que é chamado Shvil Hazaav, o caminho de ouro é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. De todos os traços de caráter, você pode ter os dois extremos, você tem que buscar o caminho do meio. Com duas exceções, foi o que a gente viu na última aula, que é a humildade, a gente tem que buscar ir ao extremo, e a calma, ao contrário da raiva, do nervosismo, também temos que tentar ir ao extremo. A gente falou isso na última aula, e, eventualmente, se a pessoa precisa demonstrar uma mão um pouco mais firme, um braço um pouco mais firme, então ele pode fingir estar nervoso para poder colocar moral, seja os filhos, a comunidade, etc., mas não realmente internamente ficar nervoso, porque isso é comparado com a idolatria. Ok. Agora, o Pirkei Avot fala para a gente que a pessoa não deve conversar demais, nem com a sua própria esposa. E eu expliquei a respeito, os comentaristas falam, peraí, não é importante conversar com a esposa? É importante você ouvir mais do que você falar. Mas além disso, não dá tempo, né? não dá tempo de falar. Nunca está Nos intervalos. Mas não falar demasiadamente, independente com quem for. É importante falar, quando a gente está falando aqui falar, estamos falando de conversa fora. Quando você está conversando algo que tem um objetivo, seja de trabalho, seja de ajudar alguém, seja de mitzvah, seja de uma conversa de conteúdo, de crescimento, de Torá especialmente, então não tem dúvida, isso é a nossa obrigação, a gente deve falar sobre isso. Agora, bater papo, eventualmente ele é necessário para você conseguir criar um elo com uma outra pessoa. Às vezes você precisa perguntar da temperatura, perguntar do futebol, perguntar de alguma coisa trivial, para você conseguir a partir daí conversar alguma coisa. Mas não inverta, não faça que 99% do papo seja aquela conversinha que não leva a nada, e 1% tem que realmente saber qual que é o foco. E as nossas palavras, elas são sagradas. A Torá fala para a gente, lo yachel devaron, não torne suas palavras profanas. Lá se trata quando a pessoa não deve prometer, falar, se comprometer com alguma coisa, e ele depois volta atrás. Eu falei, mas não falei que eu ia fazer o que eu falei, eu só falei. Não, a Torá fala, aquilo que você falou, você tem uma kedushá. Mas no sentido mais amplo, isso significa que você deve cuidar cada palavra que sai da tua boca. A gente falou da outra vez, você não ser o portador de más notícias, cada palavra que você fala, que tente pensar, é muito importante na vida em geral. Pensar antes de falar e pensar como você vai falar. Buscar falar sempre de uma maneira amorosa, uma maneira positiva. Isso é a maneira que um Yehudi ele deve se dirigir. A Gemara em Psachim conta para gente, enumera algumas frases que a Torá usa, que a Torá evita falar algo negativo. Então a Torá fala, por exemplo, o animal que não é puro. Ao invés de falar o animal, fala o animal que não é puro. Então, quando se trata de leis da Torá, a Torá fala bem claro, puro, impuro. Mas quando a Torá está relatando apenas, nem do animal que não é puro, a Torá conta de uma maneira contrária. Não fala que ele é impuro, fala um animal que não é puro. E assim em vários momentos. Então, quando a gente vai usar a nossa linguagem, é importante a gente, às vezes, não se deixar afetar pelas gírias do local. Muitas gírias, às vezes, a origem não são de palavras boas. A gente realmente contar nossas palavras. Isso é um dos trabalhos, um dos serviços, talvez, a Hashem, mais difícil, que a gente está acostumado a falar. Então, aqui está a orientação
a gente saber, a gente falar o que é necessário e, eventualmente, falar, conversar para você conseguir criar um elo com alguma outra pessoa. Dúvidas? Todo mundo ficou em silêncio, conseguiu o que eu queria. Ótimo. Ou não entenderam nada. Porque a volta ele diz, todo aquele que fala demais, ele acaba levando ao pecado. Então, o primeiro exemplo que a gente tem disso foi de Havá. Quando a cobra fala para ela, vem comigo, essa fruta é gostosa. Não era maçã, mas é gostosa. E ela fala, Deus não deixou eu mexer. Na verdade, Deus falou que não era para comer, mas ela quis se proteger, então ela falou, olha, Deus não deixou eu mexer. A cobra, muito esperta, empurra a Rava para tocar, falando, deu choque. Tá vendo? Não deu choque. Pode comer, não vai acontecer nada. Ela aumentou, nisso que ela aumentou, ela acabou criando para ela uma armadilha, para ela mesma. Então, aquele que aumenta palavras, aquele que fala desnecessariamente, você está criando, na verdade, uma armadilha para você mesmo. Pessoa que não mente, por exemplo, pergunta para ele, você fez? Não. O pessoal começa a falar, não, eu não fiz, e como que você está querendo me acusar? Eu estava em outro... não, simplesmente não. Então, quando a gente quer se prolongar, todo aquele que aumenta, ele, na verdade, no fundo está diminuindo. Então, a gente tem que ser, inclusive, uma outra regra mais específica em relação ao estudo, ao ensinamento. Está escrito que o professor, ele deve usar poucas palavras com bastante conteúdo. Então, tem dois tipos de aulas. Tem aquela aula que demora 30 segundos para preparar e se pode falar por 4 horas. Tem aquela aula que você prepara por 4 horas e você fala por 30 segundos. Então, boa, ótimo. Você conseguir falar uma frase dessa, resumir toda a Torá, amar ao próximo como a ti mesmo, você precisou pensar muito e conhecer muita Torá para conseguir chegar nessa frase. Chegar nessa conclusão, exatamente. Próximo. O humor. Então, a gente tem pessoas que são extremamente engraçadinhas, aqueles que estão sempre fazendo piada, e tem aqueles que estão sempre tristes. O cara que está sempre de cara amarrado. Você faz uma piada, ele fica nervoso. Você está quebrando o meu humor. É para ficar triste, hoje em dia é triste e é para ficar triste. Não me deixa rir. Então, obviamente, aqui cabe exatamente que a gente vem falando que a gente tem que buscar o caminho do equilíbrio. O equilíbrio, claro, cada um vai ter uma tendência mais para um lado, mais para o outro, mas a gente estar alegre, isso não tem dúvida. Alegre sempre a gente tem que estar. Aqui a gente está falando humor. A pessoa não é todo mundo que, só porque não conta piada, não quer dizer que ele está triste. São duas coisas completamente diferentes. A pessoa pode estar feliz, estar contente, mas não por isso ele está sempre sorrindo. Sorriso, às vezes, é uma questão de expressão e depende de cada um. A pessoa tem que buscar realmente o equilíbrio. Famosa passagem que tinha o Eliel Hanavi apareceu para, se eu não me engano, foi para Bilshua Ben Levi, na época do Talmud. Eliel Hanavi já era um anjo na época, mas ele às vezes vinha para esse grande sábio. Ele perguntou para eles, eles foram até a praça e ele virou, não sei se foi Abishua, estou na dúvida agora quem era, e ele falou, quem aqui vai ter o Olam Abá? Então aqui na feira está cheio de gente, você pode contar para mim? Eu quero poder identificar. E aí ele mostra, aponta para eles dois comediantes, dois stand-ups, dois caras que ficavam contando piadas. Esses caras, ele falou sim, eles não são simplesmente comediantes. Eles vão para pessoas que eles enxergam e veem que a pessoa está chateada, a pessoa está meio para baixo, e eles vêm e contam piadas para alegrar aquela pessoa. E eles têm o Olam Abá. Então tudo depende qual que é o teu intuito. E nem a gente falou, conversar, falar, se não tem intuito nenhum, então a gente deve diminuir ao máximo. Agora, você vai contar uma piada limpa, difícil, mas contar uma piada limpa e que vai alegrar a pessoa, isso realmente é uma coisa muito positiva. Abrir um parênteses, existe muito estudo sobre o humor. O que faz uma piada? E ainda a gente fala do humor judaico, em especial. Por que existe o humor judaico? Quem sabe? É uma maneira que se encontrou de sobreviver, porque tragédias, infelizmente, sempre tivemos.
Chega sozinho, né? A tragédia, infelizmente, veio sozinho. O humor judaico é uma prova da resiliência e uma dica da resiliência. Da gente conseguir realmente tirar dos piores momentos aquela... Quem é o cara de bom humor? Ele conseguiu pegar aquele detalhezinho que ninguém percebeu, ele entra naquela frestinha e aí todo mundo... Ah, eu estava pensando nisso, mas não conseguia falar. É isso, esse cara é... Então, ele consegue pegar... Então, no sentido mais profundo, é a gente conseguir olhar para a nossa história, olhar para um desastre e encontrar a piada que está lá dentro, encontrar o humor que está lá dentro, encontrar o ponto de luz que está lá dentro. Essa é, na verdade, o segredo da nossa resiliência, da nossa existência até os dias. A sobrevivência. Sobrevivência é ruim. Sobrevivência é quando alguém sobreviveu. Não, a gente não sobrevive, a gente supervive. E essa é a ideia do humor judaico. Então, Hoje ninguém mais conta piada, as pessoas transmitem, né? Pro celular. manda a fotinho. Meme. Você precisa acrescentar ele no teu celular, você fechar e você vai receber umas boas. Mas melhor ainda quando ele está ao vivo, ele tira umas. Tem uma tão boa aqui, né? Mesmo, mais um detalhe, a gente acha que o humor é uma coisa secundária, talvez para uma pessoa menos estudiosa, muito pelo contrário. Está escrito que o Raba, famoso sábio do Talmud, toda vez antes dele dar uma aula, ele contava uma piada. Imagina que a piada dele não era, talvez a gente não ia rir, né? A gente não ia achar graça, devia ser de altíssimo nível. Mas ele contava uma piada, porque o humor, ele quebra barreiras. Então, mesmo os alunos que já estão interessados na matéria, mas você acorda, você está cansado, você acorda, o que o Rabino vai falar? Então, o humor, ele abre os seus keilim, ele abre os seus canais para você criar um interesse. Então, é bom aquele professor, você deve lembrar da escola, aquele que contava 99% de piada e ensinava 1%, mas aquele 1% você deve lembrar. Os outros você não lembra nada. Ou pelo menos você lembra a piada. Então, como realmente é um dom e algo fantástico que a Hashem colocou dentro da natureza, essas tiradas, né, essa ideia de você conseguir quebrar aquilo que está todo mundo preso, está todo mundo rígido, e com uma piada você consegue literalmente quebrar o gelo, e isso é importante não somente na vida em geral, mas mesmo dentro do estudo da Torá, que o estudo da Torá é algo seríssimo, é algo que você tem que transmitir da maneira absoluta, etc., mas como introdução para o estudo, o grande sábio Raba, ele sempre contava algo cômico, engraçado. Óbvio, devia ser algum trocadilho de Torá também, não era uma coisa... Mas para nós está valendo, se a gente contar uma piada, já tá valendo. Rabino Berlim também fazia isso. Todo Shabbat. Sim, sim. Agora, vamos entrar num assunto que ele é mais delicado, digamos assim, mais difícil da gente entender, ele não é preciso. Aqui a gente está falando, ou você fala ou não fala, ou você fica bravo ou não fica bravo. Aqui é um assunto mais sutil, a diferença é mais sutil. Diz o Maimônides, bom, já que você está me dizendo que eu não devo, Torá, você me fala, não devo invejar, não devo ter desejos, então sabe o quê? Eu vou para o outro extremo. Vou colocar minha cabeça na terra, em inglês fala, put your head in the earth. Então eu vou me afastar de tudo que é desejo natural, terreno, e eu vou me tornar um eremita. Será que isso é contra a Torá? Monge. Um monge. Porque se a Torá fala para mim que eu não devo e eu consigo realmente entender como isso é algo prejudicial, então eu vou me afastar, não quero nem chegar perto. Não. Não, como é que você vai fazer o amor ao próximo? Como que vai ter? Não tem Rezar, como, exatamente. Então, usando um exemplo... Até tem, né? Tem pessoas que vão para esse caminho, mas não é o ideal. Bom, tem pessoas que vão para esse caminho, não é o ideal. Como a gente falou, o common sense não é tão comum. O senso comum não é tão comum. Então, qual que é a ideia? Porque, por um lado, nós temos na Torá uma mitzvah, uma obrigação que doshim tiu, sejam sagrados. Alguns traduzem como sejam santistas, mas sejam santos. O que significa que você deve se abster de coisas que a Torá te permitiu. É uma lei da Torá que mesmo coisas que a Torá te permite, nem tudo você precisa fazer. Você deve se afastar, você não deve se
imergir dentro do mundo material, mesmo daquilo que é chamado, que é permitido. É aquilo que se chama naval bishut Torá. Uma pessoa que ela é repugnante com permissão da Torá. Ou seja, ele faz tudo correto que está pelo livro, mas o espírito dele, a maneira que ele faz é completamente, como eu digo, ele é religioso, mas não é sagrado. Sim. Pode ser grosseiro, pode traduzir de várias formas. Gassrua. A palavra não é naval. Naval é uma pessoa repugnante. Talvez tenha uma tradução melhor. Então, qual é o equilíbrio, qual que é a maneira correta? Então, a Torá traz para a gente o caso do Nazir. Quem era o Nazir? A Torá fala, a pessoa tem a oportunidade de fazer uma promessa voluntariamente. Eu vou me abster de vinho, o mínimo era 30 dias. Não vou tomar vinho, nada que seja proveniente da uva, não vou ir ao cemitério, não vou me conectar, não vou contaminar, ou ter contato com o contrário da vida, e eu não vou cortar o meu cabelo. A ideia de não cortar o cabelo seria você se desconectar da sua aparência física. Você não tomar o vinho seria você se desconectar socialmente de outras pessoas, ou do prazer do próprio vinho. Você não ir ao cemitério também significa, de certa forma, que você não vai acompanhar, Deus nos livre, alguém que faleceu. Mas você está se abstendo, você está mais sagrado. Então a Torá conta a respeito disso. Tem várias leis. A Torá visa essa situação, a Torá prevê essa situação. E no final desse período, normalmente 30 dias, mas a pessoa podia falar, eu vou ser 2 vezes Nazir, 60 dias. A pessoa poderia até falar, eu sou Nazir para sempre. Mas, ao término do período, a pessoa tinha que trazer um sacrifício. Por que sacrifício? O sacrifício muitas vezes está ligado com um pecado. Ele tem meio que um pecado. Eu dei o vinho para você fazer kiddush. Eu dei o vinho para você fazer brachá. Você tem um mundo que eu dei para você desfrutar. Não seja mais religioso que Deus. Dayecha mashasra a Torá é suficiente aquilo que a Torá já proibiu. Já tem proibição bastante, não precisa criar mais. Já tem bastante proibição. Então a Torá diz que você tem que pedir perdão por aquela sua abstinência. Pergunta aos nossos sábios, espera aí. Eu preciso pedir perdão? Então faz o seguinte, tira fora essa lei do Nazir. Por que você prevê essa situação que alguém vai prometer, que ele pode prometer de ficar 30 dias e a Torá dá toda uma lei em relação a isso? Fala só o seguinte, não tem Nazir, acabou. Então dizem nossos sábios, tem situações que sim, vale a pena a pessoa se tornar um Nazir temporariamente. A Torá coloca na justa posição, ou seja, logo ao lado dessas leis do Nazir, as leis da mulher de Sotá, que basicamente é um momento onde a sociedade está tão baixa, o comportamento moral, que a mulher foi acusada, está sendo suspeita de ter cometido um adultério. Então, dizem nossos sábios, o que leva, eventualmente, a essa queda na sociedade? A pessoa ir muito para a festa, a pessoa se esbanjar demais, a pessoa está muito conectada com o físico e o material, até que ele perdeu a noção. Então, dizem nossos sábios, quando você exagerou para um lado, não precisa nem ser você, mas você assistiu uma mulher que chegou nessa situação, então você precisa falar, opa, está na hora da gente rever os nossos valores. O que você faz? Temporariamente você vai para o outro extremo, você se abstém de tudo que seja vinho e etc., e assim, para depois você até pedir perdão por aquele período, mas foi necessário, foi, entre aspas, um mal necessário. Às vezes você precisa tomar um antibiótico, tem os seus efeitos colaterais. Então, você vai precisar trazer depois, no final, vai ter que tomar algum remédio que vai reorganizar o teu sistema digestivo, porque o antibiótico fez algo mais, foi necessário. Então, você precisou tomar aquilo. Então, fala. Então, esse extremo é para você voltar para o equilíbrio. A ideia é viver como restraint, então, ou não? Como? A ideia é viver como restrição. Restrição balanceada. O que quer dizer balanceada? Aquilo que a Torá já te proibiu. Já tem bastante proibição na Torá. Você não precisa inventar novas proibições. Mas, quando a pessoa, ele ou a sociedade ao seu redor, ele testemunhou essa mulher de Sotá, que simboliza, ele viu que a sociedade está indo muito para o extremo, então para você conseguir alinhar novamente, então você vai para o outro extremo. Você se abstém por um pouco tempo, e aí para depois você voltar para o caminho do meio. Então tá a mulher de Sotá e o Nazir próximo. Um lado do outro, sim, na Torá. Um está ao lado do outro. Então, Rabino, eu tenho uma pergunta. É para balancear
se existe a mulher de Sotá, então tem o Nazir. Então, Sim. para balancear. Isso. Boa, tá bom. Então, o Nazir está para contrabalancear a mulher de Sotá. Mas quando eu digo a mulher de Sotá, ela é só um modelo. É um modelo de uma sociedade que está muito recaída, em degradação. Então, o Nazir é isso. Exatamente, exatamente. Então, hoje a gente não tem nem a mulher de Sotá e não temos também o Nazir. Mas o conceito, ele ainda prevalece. Então, o que acontece? A pessoa deve todos nós temos a tendência natural de cair, de degradar-nos, porque o homem veio da terra, a natureza da terra ela é pesada, ela tem a gravidade que puxa ela para baixo, diferente do ar, por exemplo, do fogo, etc. Então, o que acontece? A nossa tendência natural é cair sempre para a matéria. Então, mesmo que você segue tudo o que a Torá manda você fazer, então você está comendo 100% kasher, mas a natureza nossa, animal, ela é capaz de falar, bom, é kasher, então deixa eu exagerar na comida ou qualquer outra área da vida que o nosso instinto, nosso instinto animal pode acabar tomando conta. Então, por isso a pessoa sempre deve estar se reequilibrando. Não é para ir para o extremo, se tornar um eremita, é isso que ele está dizendo. Porém, cada um ele deve ter aquilo que o Pirkei Avot diz, um mestre, que ele vai poder estar sempre falando para ele, olha, você pode, você deve assumir mais uma umrá, mais um rigor, mais uma exigência. Você que até ontem ia na balada, se eu falar para você, você pode passar naquela rua, para você vai ser perigoso. Então, você fica mais distante. Agora, aquele que nunca foi, não tem interesse, ele passar na rua, não vou dizer que ele vai entrar, mas ele vai passar na rua, para ele isso não vai ser um desafio. Então, cada um na sua vida, ele tem que saber quais são os maiores desafios dele, e nessas áreas ele tem que ir para o outro extremo, não ao extremo, mas se cuidar, sempre ficar no lado mais cauteloso, para ele conseguir sempre manter a linha. Esse é o processo de chuvar com um judeu, por exemplo, secular, né? Tchuvá, assim, a gente tende a falar que tchuvá é de um judeu secular para um judeu religioso. E o que a gente está vendo nesse capítulo é que judeu religioso é aquele que faz tudo isso aqui. Aquele que não é orgulhoso, aquele que não fica bravo, é aquele que ama o próximo. Então, a gente tem a tendência de julgar pelas aparências. Então, o cara que usa barba é rabino. Eu digo que para virar rabino nesse estilo, só precisa fazer uma coisa. Aliás, não fazer, não ir ao barbeiro. É a única coisa que exige de você para virar rabino nesse aspecto. Coloca uma kippah na cabeça, já virou Rebbe. Né? Se colocar um chapéu-leão, aí já é nasciador. Então, o que acontece? Rabino-chefe do... Então, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil, como a gente falou, o Rabino Davi falou que a parte esquerda das luchot, que é a parte entre o homem e o seu semelhante, estava com a letra, a fonte maior, porque elas tinham o mesmo peso, as duas tábuas, lembra? Ele falou? Então, as tábuas do lado direito tem muito mais letra. Se tem mais letra, tem menos pedra. Lado esquerdo tem menos letras, então, teoricamente, seria mais pesada. Não, mas o tamanho da fonte do lado esquerdo, que é não roubar, não matar, não cobiçar, etc., ela é maior. Então, presta atenção, fique esperto. Não adianta só você fazer um lado. Ambos os lados você tem que fazer igualmente. Então, a gente tem essa tendência de falar o religioso, ortodoxo, etc. Socialmente é uma linguagem aceitável, digamos assim. Aquele que era um judeu secular e Baruch Hashem agora ele cumpre a Torá, a mitzvot, etc. Mas se a gente vê o que a Torá realmente quer da gente, é muito maior do que simplesmente você ter uma aparência para os outros. É você realmente fazer todas as mitzvot, entre homem e seu semelhante, entre homem e Hashem. O tzadik, até mesmo o tzadik tem que fazer tshuva. Mesmo o maior tzadik, ele tem que crescer no seu caminho. Aqui vocês queiram perguntar, fala, Ravi. Você querer polemizar, mas eu só entender. Mas já polemizando. Existe Nazirá? Sim, a Torá fala um homem ou uma mulher que quiserem fazer Nazir. Pode ser um homem ou uma mulher que podem se tornar. E as leis de Sotá existem para o homem? As leis de Sotá, curiosamente, elas, na hora que a mulher, não é agora o momento de a gente explicar essa mitzvah, não é a paraxá da semana, mas na hora que a mulher, se ela começasse a apresentar os sintomas, que era, na verdade, ela começava a inflar, começava a inchar, ficava doente até ela morrer, se ela começava a apresentar isso, ou seja, se confirmava que ela cometeu um adultério,
O adúltero acontecia com ele, independente se ele tomou aquela água ou não tomou, independente aonde ele estivesse, acontecia com ele simultaneamente, a mesma coisa. Em paralelo. Ele também era Não o marido dela. A pessoa com quem ela cometeu, o marido não tem culpa. A pessoa com quem ela cometeu o adultério, ele também era punido naquele momento. A tua pergunta, na verdade, é no caso de um homem que está cometendo adultério, ele tem também esse teste, essa exposição toda, a lei de soltar. Então, o que significa o homem cometer um adultério? O homem cometer um adultério significa um homem ter uma relação com uma mulher casada. Então, nesse caso, como eu falei, ele vai ter a mesma consequência daquela mulher. Agora, você está dizendo, um homem casado, ele tem uma relação espontânea, assim por dizer, com uma outra mulher que não seja casada, pela Torá isso não é chamado um adultério. É grave e é gravíssimo, mas não é chamado adultério, porque o homem, pela lei, a rigor, ele pode ter mais de uma esposa. A mulher, ela é adquirida pelo homem. O homem não é adquirido pela mulher. A mulher, ela tem que ter um único marido. O marido pode ter mais de uma esposa. Então, não entra na categoria de adultério. Não que para isso, não que para isso e as pessoas têm, então o Rabino falou que pode. Não tem permissão nenhuma. No caso de a mulher não ser casada e ele está aprontando mesmo, ele não passa por essas leis de soltar, não, porque um homem, a rigor, ele tem a permissão de ter mais de uma mulher. Então, ele não está casando nesse caso. O que eu estou dizendo é que isso não é chamado um adultério no sentido literal da Torá. Agora, isso é... O problema é outro, não é adultério. O problema é outro. Só não chama adultério. Deixar claro, não chama adultério, mas o problema é grande e grave. Principalmente que você está traindo a confiança de sua esposa, tá certo? Então, se na questão técnica legal, tem diferenças? Tem, mas na questão moral, ética e na questão da tua vida, não vai mudar muita coisa entre a atitude dele ou dela. Pode fazer, se converteu naquele momento. Vai. Aí você desconversa. Eso es gravísimo si es una amiga o una persona, pero si es una profesional y se paga. Não faz diferença se é profissional, não é profissional, se paga, não paga, se é amiga ou se não é. Você trair a confiança de sua esposa, isso é uma receita para tragédia. O que é proibido é proibido. O que é permitido nem sempre é necessário. Mas isso não é permitido, fala. Pela Torá pode o homem casar mais uma vez, mas teve no passado que fez um decreto. Sim. É isso que ele perguntou, Rabino Gershon. Então, o Rabino Gershon proibiu a prática disso, mas o que eu quero dizer, a poligamia ele proibiu, mas o que eu quero dizer é, um homem, ele não é, a rigor da Torá, um adúltero quando ele tem um relacionamento fora do casamento. Porque, a rigor, ele poderia ter a mulher casada, na hora que ela foi adquirida, ela tem um único marido. O homem, biblicamente falando, não tem esse comprometimento. A mulher não pode falar, o marido é só meu, a rigor da Torá. Então, legalmente falando, na época do templo, se alguém iria receber apedrejamento, pena de morte por isso, o homem não receberia. O que eu estou enfatizando, deixando bem claro, não tentem achar, então não é tão grave. E eu vou te dizer qual que é a gravidade disso. A gravidade disso você está infligindo na lei mais importante de toda a Torá. Você falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Você gostaria que isso acontecesse com você? Rabino, e pela tua Fala, Arthur. pela tua interpretação da Torá, por exemplo, por que o homem pode mais de uma mulher? Boa, E a mulher boa pergunta. pode... Tá bom, já te respondo. Fala. Eu conheci um que tinha feio. As mulheres todas... A gente vai fugir um pouco do tema, mas você perguntou, então só esclarecer. Por quê, como o Arthur costuma dizer, na minha opinião, porque na minha opinião, a Torá permite que o homem tenha mais de uma esposa e a mulher não tenha mais de um marido. A pergunta é boa, pergunta muito boa, é o que está na Torá, e é acima da nossa compreensão necessariamente. E mesmo quando era permitido, até a época do Rabino Gershom, que era permitido, não era uma prática comum.
não era uma prática comum. Então, você não vê muitas pessoas ao longo da história que tinham várias esposas. Então, a Torá até permitiu. Então, você vê, Abraão acabou se casando também com a serva. Yaakov, ele ia casar com uma, acabou assim, sendo enganado, acabou casando com a outra, cada uma veio com a sua serva, etc. Mas não era uma prática comum. A gente não encontra muita gente na história, até então, até a proibição, que tinham mais de uma esposa. Então, a Torá permitiu. Aí depende da situação. Depende da situação. Como que foi o acordo. O que a gente pode ver só, apenas uma observação, que no reino animal também funciona assim. Você coloca um boi, um touro, para várias vacas. Então, sem querer comparar, mas a gente faz parte do reino animal. Então, assim Hashem fez o mundo, que um marido, teoricamente, como os sábios proibiram, quer dizer que a gente não tem mais essa força e não temos mais, talvez não conseguimos nem entender. Mas até então, enquanto era permitido, o homem ele tinha a capacidade de administrar esse mais de um relacionamento, enquanto a mulher não tinha. E é mais a ideia de que a mulher ela é muito fiel ao seu único marido. O marido talvez já tenha ele como doador, ele pode doar para mais de um. A mulher como receptora, ela recebe só de um. Mas, de novo, é só uma observação que a gente vê isso na natureza, a mesma coisa. Então, os animais. Então, você tem um macho para várias fêmeas. Então, na natureza humana, no relacionamento homem e mulher, o homem até então seria capaz. Como funcionava, a gente hoje não sabe, que já fazem mais de 1000 anos que essa Gzeirá está aí, a gente não entende, por isso, realmente, hoje o homem não consegue administrar, e por isso a gente não conseguiria nem entender como que funcionava isso. Mas, até então, a Torá, e assim a gente vê no reino da natureza. Fala. Posso tentar uma interpretação? Pode? Assim, se a mulher, ela tem uma capacidade de ter filhos. Sei lá, vou exagerar, 20 filhos. Cada mulher consegue ter 20 filhos. Se o homem fica só com a mulher, fixou nos 20 filhos. Se ele tiver 5 mulheres, ele pode ter 100 filhos. Mais gente, mais... Sim, mas a mitzvah, bom, para crescer e multiplicar. Depois, sim, há 1000 anos, quando o mundo já mas isso seria uma consequência, isso não seria o motivo da permissão. Eu deixo o homem já que precisa ter mais filhos. Né? Não, então, ter mais gente, não, eu entendi, mas não é. Isso seria uma consequência, não um motivo. Eu acho que isso não seria. A Hashem não daria uma permissão se o homem não fosse capaz de administrar isso. Fala, Ravi. Então, aqui o Kitush Hanora não traz, mas o Rambam, que é a origem dessas halachot, ele fala em relação ao relacionamento marido e mulher. Agora falando de alguém que está cumprindo a lei, já saindo do assunto, alguém que Deus nos livre sai do seu casamento, alguém está dentro do casamento. A primeira coisa, nós temos as leis que regulam o Tarat HaMishpachá, que é a pureza familiar que a mulher deve ir ao mikveh. Enquanto ela não foi ao mikveh, não fez a contagem após seu período menstrual, etc., então é óbvio que eles não podem ter relacionamento. Mas vamos supor, ou a mulher que já passou do seu período menstrual, a mulher já está numa idade mais avançada, ou mesmo no período permitido, aqui também cabe o equilíbrio. O Rambam, ele fala, a gente falou em relação à comida, que é melhor, as pessoas morrem, o peixe morre pela boca, que a gente, às vezes, exagera na comida, mesmo a comida saudável, quando você exagera, ela é extremamente nociva. É melhor, diz o Rambam, você comer pouco de algo não saudável, porque se você comer demais, até mesmo de comidas saudáveis. Ele fala que... Vale para comida kasher mesmo para comida kasher. Mesmo para comida kasher. Você comer pouca comida taref do que... Não estou falando do kasher e o taref, Haz Shalom. Então, bom que você falou. Dentro de comida saudável e não saudável. Não é porque kasher é saudável. Kasher significa que ele não é proibido para a tua alma. Para o teu corpo, pergunta para a sua nutricionista, cardiologista. E a Torá manda e fala que você deve ouvir o médico. Então, e cada médico da sua geração, cada médico para cada um. Estou falando dentro obviamente, do kasher, mas bom que você esclareceu. Então, em relação ao relacionamento, mesmo o relacionamento 100% permitido pela Torá, da maneira que a Torá permitiu, no momento que a Torá permitiu, mesmo ele, ao exagero, diz o Rambam, é isso que traz a velhice, é isso que tira a força da pessoa, e a pessoa
alcança a velhice muito mais rápido, e inclusive muitas pessoas perdem suas próprias vidas pelo exagero nessa área. Qual área? A área de a pessoa ter mais relacionamentos do que é o necessário. Sensualidade. E o que significa o equilíbrio? Certo? Sim, relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. A pessoa ter mais do que o necessário. Então, isso também traz doenças para a própria pessoa, assim afirma o Rambam. Agora, a pergunta é, qual que é o common sense? Qual que é? Então, nesse shiur gravado, eu não vou conseguir entrar no detalhe da questão. Quem quiser, depois a gente pode falar a respeito. Tem detalhes aláficos em relação a isso. Então, tem uma questão aláfica, ou seja, a obrigação do homem para com sua mulher pela questão da ketubá. Então, agora não estou falando mais do teu desejo ou não desejo. Você está obrigado a ter relações com sua mulher. Inclusive, quando a Torá fala... A mulher também, sim. Mas é tua obrigação para com ela. Quer dizer, ela, nesse caso, está recebendo. Então, digamos assim, o papel dela é passivo, digamos assim. Você tem a obrigação. A mulher tem a obrigação, quando a gente fala, ela é adquirida pelo homem. Você tem um único homem. Mas você tem a obrigação de sustentar, vestir e ter relações. E não só para procriar. Deixar muito claro, não é só para procriar. É uma obrigação que o homem tem com a sua mulher. Então, aí tem, inclusive, alahá. Aí estamos falando de alahá clara na Torá, que a Torá fala que a pessoa, se ele vai ter uma segunda esposa, então ele tem que ser capaz de administrar. Parte de administrar significa conseguir vestir e sustentar, e administrar também no relacionamento íntimo. Então, essa é a obrigação, e a alahá entra na questão qual que é o mínimo necessário para cada um. Então, depende, inclusive, na alahá, hoje, isso não é tão prático, mas a pessoa que ele viajava por 6 meses, que essa era a parnassá dele, ele precisava ir longe de casa, e longe de casa naquela época era 6 meses. Então, se ela casou com um homem sabendo que essa é a parnassá dele, que ele precisava fazer viagens, então ela já estava ciente disso, então ele tem uma obrigação mínima a cada 6 meses. Não peguem isso, levem para casa, tá certo? Mas só estou, de novo, só explicando uma questão legal alárrica, da obrigação que o homem tem com a sua mulher. Agora, já levando em consideração que o homem está fazendo a sua obrigação, a pergunta é quanto. Então, aqui cabe também, fora da gravação, a gente pode conversar a respeito disso, depois quem estiver aqui presencial a gente pode falar. Mas aqui cabe, é igual, ou parecido, pelo menos o critério, que a gente fala quanto é saudável para eu me alimentar, quanto é muito, quanto é pouco. Então, varia, certo? Não é uma coisa absoluta. Então, varia do casal, varia da situação de cada um, varia da saúde física de cada um. Então, é uma coisa um pouco mais subjetiva, mas tem regras, tem orientações objetivas em relação a isso, mas é importante lembrar que não é porque pode, significa que você tem que você deve. Então, tudo tem o equilíbrio na vida. Mas deve comparecer, pelo que você ensinou. Comparecer, ser obrigado a comparecer, e a mulher também, ela tem a obrigação de comparecer. Agora, a pergunta é quando? Claro, a Torá fala desses detalhes e bastante. A Torá fala de tudo. Mais do que você imagina. Ok, já ultrapassamos o horário. Bom dia a todos. Bom dia. Vou dar uma bela rápida, tá bom.